Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no nosso coração. Amém? Estou achando assim todo mundo tão feliz, né? A alegria do Senhor está aqui. A música animou e os corações também se alegraram. A nossa palavra hoje está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1 a seguir. São João, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Quando nós reuníamos no núcleo, né? O Senhor falava, volta na lembrancinha. Qual é a palavra da lembrancinha? Cadê a lembrancinha? Edna, me empresta uma lembrancinha aí. Vigiai, né? Vigiai e observai os sinais. E o Senhor nos dava palavras, né, de vitória. Palavras também que mostravam o que a gente é, né, que nós somos pecadores, mas que se a gente arrepender, Ele vem ao nosso encontro. E vamos então meditar sobre a palavra, partilhar sobre a palavra de João 20, capítulo 1, versículo 17. O Senhor esteja conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Também eu quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Audileia, sou esposa do Eupídio, né? Para aqueles que estão nos ouvindo através da rádio, também para quem conheça, né? Eu me chamo Audileia e faço parte do grupo de oração Sacrário Vivo, do núcleo, né? E também sou coordenadora do Ministério que ora por cura e libertação. Vamos então ler a palavra? Ressurreição e aparição a Maria Madalena. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corria junto, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura segundo o qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que chora? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que chora? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhe: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor. O que ele lhe tinha falado. Palavra para nossa salvação.
olhando para essa palavra, no primeiro momento que a gente olha, né? Quem foi privilegiada a ver Jesus ressuscitado primeiro, né? Quem o Senhor escolheu? Porque tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, né? Maria Madalena. Quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus, né? Maria Madalena era aquela excluída, era prostituta, era aquela que Jesus tirou 7 demônios, né? Imagina como que era a vida de Maria Madalena antes de conhecer Jesus. Como pode viver uma pessoa com essa quantidade de demônio, né? Quem está aqui talvez já tenha visto como fica uma pessoa quando está com possessa, né? Quando está com demônio. Então, assim, como era a vida de Madalena? Era aquela pessoa que eu creio que ficava às margens, né? Que não tinha dignidade mesmo, não podia viver em sociedade. Era uma pessoa excluída, né? Antes de conhecer Jesus. Era uma pessoa sofrida, uma pessoa que não tinha direito na vida, eu penso dessa forma, né? E quem são essas pessoas hoje, né? Quantas pessoas talvez ainda vivem assim, né? Às vezes até nós mesmos, de alguma forma, né? Sofre exclusão. Então Maria Madalena foi essa pessoa que antes de conhecer Jesus, ela não tinha vida, né? Ela sobrevivia, não tinha vida, não tinha felicidade, não tinha alegria, era triste, né? Quantas pessoas está triste hoje, está doente, está depressiva, né? E Maria Madalena encontra com Jesus. E Jesus, ao encontrar com Maria Madalena, o que ele faz? Ele cura, ele liberta, né? Ele dá vida, ele dá dignidade para ela. Eu creio que Maria Madalena foi muito feliz enquanto ela estava acompanhando Jesus, né? Porque ela foi liberta de 7 demônios. Já pensou uma pessoa que é liberta dessa quantidade de demônios, né? E eu creio assim, que quando a gente descobre o Senhor, encontra com o Senhor, a gente quer passar para todo mundo, né? A alegria de encontrar com o Senhor. Eu creio que Maria Madalena, antes da morte de Jesus, ela estava vivendo a alegria que ela jamais viveu durante a vida dela todinha. E você se lembra, perguntando assim para você, você se lembra quando você teve o teu primeiro encontro com o Senhor, aquele encontro pessoal? Nós da Renovação Carismática sempre teve esse momento, né, que a gente fala, o meu primeiro encontro com o Senhor. O meu foi no cenário de vida no Espírito, né? Que eu encontrei com o Senhor, aquele encontro que faz a gente chorar, que faz a gente sorrir, que quando a gente sai a gente quer falar para todo mundo, né, desse Jesus ressuscitado. Eu me lembro quando eu estava no cenário, a primeira vez que eu tive esse encontro com o Senhor, meu irmão estava viajando, e eu peguei, liguei para ele estava em Tucuruí, ele era motorista de ônibus, fazia essa linha, e eu liguei para ele e falei que amava ele. E até hoje ele ainda fala, o dia que você falou que me amava, eu vim de lá aqui, né, de Tucuruí até Palmas, devagar, achando que ia morrer. Então, assim, quando a gente está em encontro com o Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida fica alegria, a nossa vida a gente quer passar para todo mundo. Então, eu creio que Maria Madalena estava vivendo tudo isso, né, que ela encontrou com o Senhor, se libertou, né? E hoje eu falo, você se sente acolhido pelo Senhor? Você se lembra desse primeiro encontro, né? E aí o que acontece? Depois que Maria Madalena é curada, liberta, que caminha com o Senhor, o que acontece? Jesus é preso, né? Chega a época que Jesus foi preso, judiado, morto. E aí o que acontece com Maria Madalena? A gente imagina, uma pessoa que trouxe vida, que te deu alegria, que te tirou da sarjeta, aí de repente ela é arrancada de você dessa forma, né? Como Jesus foi arrancado, morto, torturado, judiado, né? Então, para ela, como Maria Madalena estava se sentindo com tudo isso? Eu pergunto para você, você já passou por uma dor assim? Você que já perdeu algum ente querido? Você já viveu uma situação de tristeza que você achasse sem solução? Eu creio que Maria Madalena estava vivendo essa situação. E a palavra vem falar assim, ó.
No primeiro dia que seguia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Por que a palavra faz questão de falar assim de manhã cedo, quando ainda estava escuro? Era o terceiro dia da morte do Senhor. Maria Madalena, eu tenho certeza que esses 3 dias ela ainda não tinha dormido. Ela estava sofrendo. Por que ela acordou tão cedo? Porque não tinha conseguido dormir, não é verdade? A gente pensa em acordou, não. Ela levantou e saiu, né? E foi ao cemitério para ver Jesus, foi ao sepulcro. Alguma coisa ela estava procurando, ela estava com a dor, ela estava querendo encontrar com o Senhor. Não é assim que a gente fica quando a gente está sofrendo? A gente quer agarrar em alguma coisa, né? E ela levantou cedo e escuro. Essa escuridão não é só a escuridão do dia, mas a escuridão estava dentro dela, a tristeza estava dentro dela, né? E ela levanta e vai até o sepulcro para aliviar, eu creio que é aliviar essa dor, porque ela não sabia o que ia acontecer. Apesar de Jesus ter falado para eles que no terceiro dia ressuscitaria, a palavra fala que eles ainda não tinham compreendido, né? E eu pergunto para você, qual é a dor que você está vivendo hoje? O que você está pedindo para o Senhor hoje, né? Vamos caminhar junto com Maria Madalena até esse sepulcro. Como ficou Maria Madalena? É uma dor que tira a respiração, né? Essa dor que Maria Madalena estava sentindo. Cedo ainda escuro, é a escuridão que estava dentro dela. Maria Madalena não tinha visão, não lembrou do que Jesus tinha falado. E hoje eu falo, qual é o nosso problema hoje? Qual é a nossa dificuldade hoje, né? Diante dessa palavra, porque a gente possa pedir ao Senhor. O Senhor falava para nós no núcleo, vigiai, né? Permanecei, olhai os sinais. Maria Madalena corre até o sepulcro e vê que a pedra foi removida. O que precisa ser removido da nossa vida hoje, da sua vida hoje? O que você quer que o Senhor remove, né? Maria Madalena correu no sofrimento e viu que a pedra estava removida. Só que ela não se deu conta desse sinal, né? Que a pedra estava removida, Jesus teria ressuscitado. Às vezes nós pedimos tanto para o Senhor, Senhor, me liberta, cura, liberta o meu esposo, liberta o meu marido, não é assim? A gente vai pedindo, mas a gente não consegue enxergar que o Senhor já tirou. A gente não toma posse da graça, porque às vezes a dor é tanto que a gente não consegue enxergar. Então Maria também viu a pedra removida, mas não conseguiu enxergar que Jesus já tinha ressuscitado. Eu convido você assim a pensar, o que eu quero que o Senhor remove na minha vida hoje? Qual é o problema que está me incomodando? Madalena corre atrás daquilo que ela acreditava, né? Que era felicidade, que era Jesus Cristo, e vai. Não percebe que a pedra estava removida, mas o amor que estava dentro dela fez ela permanecer naquele lugar. Chorar, se lamentar, né? Quantas vezes também a gente murmura, né, diante da nossa dificuldade? Murmura pela nossa família, murmura por emprego, murmura por uma coisa, por outra, né? Maria Madalena estava murmurando, chorando, se lamentando, porque ela queria o quê? Ela queria o corpo do Senhor. Ela não percebe que a pedra estava removida, mas não percebe que Jesus ressuscitou. Diante das suas dificuldades, das nossas dificuldades, você tem ouvido o Senhor? Você tem escutado o Senhor? Durante o núcleo, o Senhor falava, me escuta. O Senhor quer falar para nós hoje, escuta. Diante do que você vê, diante do problema, diante do que você tem pedido para o Senhor, você tem ouvido a resposta do Senhor? Porque o Senhor tem falado isso para nós. A gente pede, a gente clama, mas a gente não escuta a resposta do Senhor. A gente não escuta o que está na Bíblia, os recados do Senhor através da Bíblia. Existe uma diferença de ouvir e escutar. O ouvir, você só ouve. O escutar, você toma atitude. Diante daquilo que você pede, diante das respostas que o Senhor tem dado, você tem escutado, você tem tomado atitude diante das respostas? Porque o Senhor fala para nós hoje, me escuta diante do que eu estou te falando, diante do que você está me pedindo. O discípulo
Maria Madalena vai anunciar para os discípulos, né? Aí vem Pedro e João. Eu acho engraçado que a palavra sempre fala o discípulo que o Senhor amava. Nunca se referiu que era João, mas desde os primeiros tempos a igreja, né, sempre fala que é João, o discípulo amado. E eles correm juntos. João é mais novo, Pedro mais de idade. João chega primeiro, mas João não entra. A gente pode perceber o amor de João, né, por Jesus, e até com Pedro. Ele não entra, ele quer deixar que Pedro entre, né? Pedro chega e entre primeiro, depois que ele entra. Mas João era o discípulo que tinha tanto amor que ele viu e creu. Mesmo naquela situação de dor, mesmo naquela dificuldade, ele creu. E ele não entendia. Aqui a palavra fala bem, viu e creu. Só que ele não tinha entendido ainda que era a ressurreição. E nós, diante da nossa situação, das nossas dificuldades, você tem crido, né, em Jesus? Não sei se o verbo é esse, né? Você tem crido em Jesus diante da sua dificuldade? Porque tem dificuldade na nossa vida que às vezes faz perder a fé, né? Tem pessoas que perdem a fé diante da dificuldade, diante da dor, diante da cruz. João não, João viu e creu. Nós também precisamos, diante da nossa dificuldade, diante da situação que nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, como diz o Valdivino, só Deus vê diante da montanha, né? Então a gente só tem que ver e esperar. Quem acredita, um dia verá, né? Um dia vai ver o que o Senhor queria com tudo aquilo. E João viu e creu. A palavra ainda fala, em verdade ainda não havia entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos, mas fala que João viu e creu. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, né? Maria continuava do lado de fora e chorava, inclinava para orar dentro do sepulcro, né? E aí o que aconteceu? Maria viu um dos anjos vestido de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeça e outra aos pés. Mesmo vendo um anjo, Maria ainda não percebeu esse sinal de Deus. Ela achava que estava conversando com pessoas comuns, né? Que não entendia que eram os enviados do Senhor. Ela fala com Jesus, né? Como que ela responde para Jesus? Porque levaram para os anjos, porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. Madalena queria era o corpo do Senhor. Você já viveu situação assim, que você quer, que resolve só do seu jeito, tem que ser assim e é assim. Maria queria o corpo do Senhor, ela chorava pelo corpo do Senhor, né? A única coisa que ela entendia era aquilo. Fala para os anjos, se você levar, me fala que eu vou buscar, né? Mas o Senhor é tão misericordioso conosco, que Ele nos deixou o seu corpo, né? Olhando assim pela palavra, nos deixou a Eucaristia, que é o alimento da nossa alma, é o alimento que cura, é o alimento que salva, é o alimento que liberta, é o alimento que nos sustenta nessa hora de dor. Comparando aqui a palavra, Maria queria o corpo do Senhor, eu olho a misericórdia do Senhor, que Ele deixou algo que você pode pegar, e que algo que espiritualmente te alimenta, algo que te dá força, algo que transforma. Eu faço comunhão diária, todo dia de manhã eu venho para a missa. Semana passada eu fiquei 8 dias sem vir para a missa, porque eu fui para Porangatu, viajei, não fui no domingo, e aí foi enrolando, chegou gente em casa, e eu sem ajudante em casa, e consegui, eu falo assim, consegui ficar a semana toda sem comunhão. E nessa semana, meus irmãos, eu percebi o quanto eu sou dependente deste alimento. O quanto o Senhor tem me sustentado nas pequenas coisas. Porque eu tenho assim, toda pessoa tem o seu fraco, né? Eu tenho muita dificuldade assim, a impaciência em casa, principalmente quando eu fico sozinha. E nessa semana eu vi quanto eu pequei, quanto eu perdi a paciência, quanto eu falei coisa que não devia falar. Então, às vezes a gente acostuma com o alimento, com a Eucaristia, com a missa e acha que não está sendo tão suficiente na nossa vida. Mas você só vê a dificuldade a hora que você pede, que você não faz. Eu percebi que eu tinha que retornar de novo, recomeçar e nunca mais deixar, né, nessa comunhão diária. A nossa igreja é muito linda, ela nos dá muitos recursos, né, para nos deixar em sintonia com o Senhor, em vigia, para perceber os sinais. Quais são os recursos que a nossa igreja nos dá?
Eucaristia, confissão, né? A liturgia da palavra. Tudo isso é um recurso que nos faz estar em sintonia com o Senhor, nos faz ser perseverante, nos faz ver os sinais, né? Igual Maria Madalena queria o corpo do Senhor, naquele momento não era o corpo, né? Era a ressurreição, o Senhor, e apareceu para ela um corpo, mas de forma ressuscitada. Madalena chora porque queria o corpo, como eu disse aqui. Mas aí o que ela acontece? Ela não reconhece os anjos e depois ela fala com o próprio Jesus Cristo. Porque disse Jesus, Maria, né? Voltando, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Antes ela conversa com ele como se fosse o jardineiro. Né? Nem o próprio Jesus ela reconhece, para vocês verem o quanto humanamente a dor nos faz cegar. Né? Ficar cego, não ver as coisas que o Senhor fala. Como ele falava para nós, eu preciso que vocês me escutem. Eu preciso que vocês me escutem. Né? Aí a gente ainda falou assim no núcleo, olha, se o Senhor está insistindo nessas palavras é porque a gente ainda não fez aquilo que Ele quer que nós façamos. Né? Então, Maria, quando ela reconhece o Senhor, o que ela fala? Mestre. Você tem Jesus como seu mestre? O que é o mestre, meus irmãos? Mestre é aquele que sabe, é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho. Às vezes nós temos Jesus como o pai, o irmão, né? Mas a gente não tem o Jesus como mestre. Porque o mestre é aquele que fala e a gente obedece, né? A gente acolhe. Porque a gente sabe que o mestre fala as coisas certas, é uma pessoa que entende. Né? Quando ela reconhece o Senhor, ela diz mestre. E toda a tristeza de Maria vai embora naquela hora. Né? E Jesus fala para ela, irmão, não me retenhas. O que é isso? Não guarda para você. Se você conhece esse Jesus ressuscitado, se você já viu a experiência, já passou pela experiência do Espírito Santo, se você já sofreu a dor da cruz e você já entendeu, você já sabe que Jesus é o nosso mestre, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso tudo. Não guarde para você, não retenhas. Anuncia. Aqui o Senhor falava, né? Fala. Madalena, não me retenhas, porque ainda não subiu meu Pai, mas vai, meus irmãos, e diz, subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto. Então nós temos que anunciar esse Jesus vivo, esse Jesus ressuscitado. Esse Jesus que nós temos que escutar. O que nós temos que fazer, gente? Qual é a certeza que nós temos que nós estamos escutando o Senhor? Nesses dias tão... que as pessoas se desviam tanto, né? Para outras igrejas, para outras coisas. A gente não tem escutado o Senhor, por isso que a gente tem desviado. Porque o Senhor fala. É fácil a gente saber se a gente está escutando o Senhor ou não. É só olhar o que a palavra vai. Jesus é o mestre, e o livro do mestre é a Bíblia. Eu trago aqui para a nossa realidade. O que o Senhor fala na Bíblia para os esposos, em relação às esposas? Vamos ver se a gente está escutando o Senhor. Lá em Efésios 6 fala assim, que o esposo ame a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os esposos estão amando as esposas a ponto de dar a vida? Fala também que as esposas sejam submissas aos seus maridos, né? Esse submisso é o caminhar junto. Nós estamos sendo aquela esposa que dobra o joelho, que tem o joelho calejado, para orientar os nossos esposos, para estar junto com ele. Filhos, obedeçam vossos pais. Os filhos, será que estão obedecendo os pais? Será que os filhos têm escutado o Senhor? Será que os esposos têm escutado o Senhor? Será que as esposas têm escutado o Senhor?
Nem a palavra fala, é só um exemplozinho que a gente está falando nesse sentido. Para saber se a gente está escutando o Senhor. Nós queremos, gente, cura, milagre. Todo dia a gente pede para o Senhor. Mas a gente esquece de escutar o Senhor. A gente esquece de ter o nosso momento de oração. Será que nós temos uma hora de oração todo dia? Uma horinha de oração todo dia, de oração pessoal. Nós precisamos aprender a ter esse momento. A nossa fé é medida pelo tamanho da nossa oração pessoal, que é o momento que o Senhor nos fala. Vamos sim pedir ao Senhor. O Senhor disse também que queria nos curar. Ele nos deu palavras, né, que mostrava de pecado, situação de pecado, mas deu palavras de vitória, deu palavra de alegria para nós. E hoje Ele quer nos curar, quer curar o nosso ouvido, os nossos olhos, o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor agora, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor a graça da cura, a cura dos nossos ouvidos, assim como Ele curou Madalena quando Ele apareceu para ela. Madalena sofreu muito, chorou muito, mas ela permaneceu firme. Ela não via os sinais, ela não entendia, mas ela permaneceu firme no amor. Ela ficou buscando até que ela viu o Senhor. Vamos pedir ao Senhor a capacidade de perseverar na busca pelo Senhor e a capacidade de escutar o Senhor, a capacidade de ver o Senhor. Vamos pedir para o Senhor, abra sua boca. Senhor, me capacita a ter olhos espirituais, Senhor, para te enxergar, Senhor, nas pequenas coisas, Senhor, no meu dia a dia, no meu lar, na minha casa, na minha família. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa te escutar, Senhor, e para que eu possa caminhar de acordo com a tua vontade. Fala para o Senhor nessa noite. Eu quero, Jesus, o teu Espírito Santo. Eu quero caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. Vai colocando dentro de você a necessidade da cura dos ouvidos. Toda cura que a gente quer, nós temos que pedir para o Senhor, nós temos que desejar. A cura espiritual, a cura interior. Quando nós somos curados interiormente, o nosso corpo também é. Peça ao Senhor, Senhor, me capacita, Senhor. Me capacita, Senhor, a ver aonde o Senhor está. Me capacita a escutar para seguir os teus caminhos, Senhor. Me capacita, Jesus, a estudar a Bíblia, Senhor. Me dá o teu Espírito Santo, Senhor, para que eu tenha força de estudo, Senhor. Para que eu entenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Restaura os meus ouvidos, restaura os meus olhos. Restaura, Jesus, o meu corpo, Senhor. Restaura a minha fé, Senhor. Restaura, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Que possamos consumir pelo teu amor, pela tua graça. Assim como Maria Madalena se consumia, Senhor, na hora do desespero. Assim como ela consumia anunciando, Senhor, a tua vontade. Nos capacita nessa noite, Senhor. Nos capacita, Jesus, a ver as situações de acordo com a tua vontade, Senhor. Capacita, Jesus, a te escutar, Jesus. A ver os sinais, Senhor. Os teus sinais nas nossas vidas, Senhor. Porque tu és o Senhor da nossa vida, Senhor Jesus.